Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sobre Novelas, o seu podcast que irá falar sobre tudo o que aconteceu e que irá acontecer em Vale Tudo, esse remake aí que estava sendo tão aguardado por muitas pessoas, tanto para falar bem quanto para falar mal, e aqui a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu durante as semanas e também do que irá acontecer. Vou ler aqui para vocês os resumos dos próximos capítulos, das semanas seguintes dos nossos episódios. Se você não me conhece, eu sou a Cristal, criadora de conteúdo lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais que vocês podem imaginar. E caso você está aqui nesse podcast e ainda não me segue nas minhas redes sociais, é @cristaloficial. Eu vou deixar tudo na descrição de cada episódio. E como eu disse, aqui no podcast, além de eu estar falando aqui para vocês de tudo que eu achei durante os capítulos da semana e lendo os resumos das semanas seguintes, eu vou tentar trazer convidados também que estão assistindo a novela e convidados também que falam sobre novelas nas suas redes sociais, para a gente ter um papo aí mais, como é que eu posso dizer? Um papo mais descontraído, comentando, dando opinião sobre as atuações, sobre, de fato, os capítulos, o que acontece nos capítulos, porque, por exemplo, eu não assisti a primeira versão, eu nasci quase 10 anos depois da primeira versão, então eu não sei quase nada do que acontece, alguma coisa ou outra sim eu sei, porque jogam cortes aí nas redes sociais, então a gente acaba vendo, principalmente as pessoas que estão fazendo comparações entre cenas lá de 88 e cenas da nova versão de Vale Tudo. E antes até da gente começar a comentar aqui, quero lembrar vocês que os episódios de Sobre Novelas saem todo domingo ao meio-dia, ali, 1, 2, no máximo 2 horas da tarde, tá? Para vocês. E todos eles serão em áudio, infelizmente, porque, eu tô sem como produzir conteúdo em vídeo. Eu expliquei isso nas minhas redes sociais aí, um período meio difícil para produzir conteúdo em vídeo, mas estamos aqui produzindo este podcast em áudio para falar sobre Vale Tudo e, se der certo, a gente fala sobre novas novelas que virão depois de Vale Tudo, porque o foco aqui é sobre novelas das 9, que geralmente são sempre icônicas, Mas vamos esquecer aí Mania de Você, por exemplo. Então, vamos começar a comentar sobre tudo o que aconteceu esta semana em Vale Tudo e também do que irá acontecer na próxima semana. Eu já digo pra vocês que, assim, eu paguei com a minha língua, inclusive eu acho que não só eu, como outros milhares de brasileiros e brasileiras, em relação à atuação de Bela Campos. Porque eu vou ser muito sincera, eu não sou muito fã da atuação de Bela Campos, eu acho que ela é uma atriz, eu acho que ela como pessoa, ela é muito neutra, tá? Ela tem expressões neutras, ela tem comportamentos neutros, eu também vejo que ela é uma atriz, uma celebridade, uma pessoa em si que não expõe muito da sua vida, só o que aconteceu agora não, algum tempo, do relacionamento dela que infelizmente era com uma outra pessoa também muito famosa, e aí acabou vindo muita coisa na mídia, mas não vejo Bela Campos expondo muita coisa da sua vida pessoal nas redes sociais ou entrevistas, etc, etc. Porém, a atuação de Bela Campos tem me deixado assim, com aquela questão, ok, pro que é a personagem, pro que é a Maria de Fátima, que é uma personagem detestável, gente, é a primeira semana que Vale Tudo no ar, e Maria de Fátima é detestável. Eu não assisti nada da primeira versão, a única coisa que eu assisti, como eu disse, foram cortes das redes sociais, comparando o que aconteceu em 88 e o que está acontecendo agora, inclusive um corte fazendo a comparação da cena que aconteceu essa semana lá na Tomorrow, onde a Maria de Fátima aperta o alarme de incêndio para poder roubar o convite para a festa da Tomorrow. E eu tenho uma opinião bem parecida até com o que o Edu, do Diva Depressão, falou num vídeo que saiu essa semana sobre tapas icônicos,
que a atuação da Glória Pires lá na primeira versão não é tão diferente da atuação da Bela Campos que a gente está tendo agora da nova Maria de Fátima, tá, gente? De fato, é uma personagem que é para ser completamente indiferente com as coisas. Ela é interessada em ser famosa, interessada em dinheiro, mas tudo que não é deste universo, ela tá completamente cagando e andando, né? Então, é para ser nesse tom. Eu não tinha visto nada da Glória Pires antes de começar todo esse rolê quando anunciaram a Bela Campos, e aí depois que eu fui ver que, de fato, é uma personagem que é para ter um clima blasé, é para ter um comportamento indiferente com tudo que seja relacionado, como, por exemplo, o pobre, né? Tudo que... transporte público, falta de dinheiro, casa humilde. Então, é para ser uma personagem que é para ser voltada, de fato, a ter esse clima blasé, esse clima indiferente, com as caras de nojo que ela tá fazendo, pra mim, estão perfeitas. Estão, assim, me causando um ódio absurdo. Absurdo, e isso desde o primeiro capítulo, gente. Desde a primeira cena da novela, do parabéns, do aniversário dela, eu já fiquei com ranço da expressão dela, né? E depois veio aquela cena que já estava sendo divulgada nos teasers, né? Dela reclamando do local que ela vive, das pessoas que ela convive, né? E fazendo toda aquela pataquada gigantesca que ela fez. Mas aí, continuando a comentar o que aconteceu essa semana, nós tivemos, infelizmente, ela vendendo, né? Roubando. Não roubando, porque, como disseram em vários capítulos, a casa estava no nome dela. Mas nós tivemos aí esse fato dela vender a casa depois que o avô dela faleceu e que tinha colocado a casa no nome dela. E aí, para ser muito sincero, esse avô foi bem burro, para ser sincera, muito sincera. Por quê? A Raquel, né, que é a Thaís Araújo, ela já tinha sido casada, obviamente. O pai da Maria de Fátima, o Rubinho, ainda estava vivo, ainda está vivo e tudo, mas não me mostrou assim desde o começo, ele ser uma pessoa interessada na casa. E a justificativa do avô da Maria de Fátima colocar a casa no nome dela, era justamente para caso, quando ele morresse, o Rubinho, o pai da Maria de Fátima, tentasse pegar a casa para ele, ou pegar uma parte da casa. E depois, conhecendo o personagem do Rubinho, por enquanto, eu não vejo uma pessoa que tenha uma índole como a da Maria de Fátima, por exemplo. E, inclusive, eu fico me questionando da onde que saiu esse comportamento dela, né? Se a mãe é tão simples, o pai é um banana, não é tão interesseiro assim, não é tão sem vergonha como a Maria de Fátima. Então, de alguma coisa ali da família, de algum lado da família, esse comportamento dela aí veio, porque não é possível dela ser essa pessoa horrenda, né? Inclusive o avô também era super ali uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa incorruptível. Então, de fato, não entendo. Mas aí, voltando nesse assunto, eu não entendo por que ele colocou, tá? Gente, aqui eu não tô criticando a novela, tá? Tô criticando como se fosse alguma coisa da vida real. Não entendo como que ele colocou a casa no nome da Maria de Fátima, ele sabendo a neta que ele tinha, porque passaram diversas situações onde ele repete aquele lema, né, pra Maria de Fátima, que eu não vou lembrar agora, desculpa, mas não meio que entrou na minha cabeça por que ele decidiu, de fato, além desse motivo de ter medo do Rubinho, querer pegar uma parte da casa, de colocar a casa no nome dela, sendo que ela é fascinada por grana, sabe? Ela é completamente gananciosa para poder chegar no seu objetivo principal, que é ser famosa, em 88 ser modelo, e hoje, trazendo por um assunto mais atual, ser influencer, né? Então, foi para mim uma burrice gigantesca, tá? Então, assim, tadinho, que ele reine em paz, mas para mim foi uma burrice gigantesca. E aí nós tivemos esse fato aí, né, dela vender a casa com a mãe, a casa que a mãe morava, ir embora, largar celular, largar a vida dela para trás, não ter absolutamente nenhum contato com a mãe, deixar assim a mãe a Deus dará, literalmente, com 3 dias pra sair. Gente, eu fiquei com um ódio gigantesco que vocês não têm noção assistindo, juro, assistindo esses primeiros capítulos
em que ela faz tudo isso e todas as outras coisas que ela fala, os comportamentos que ela tem, porque eu já convivi com pessoas assim, eu conheço pessoas assim, então a gente fica com um absoluto ódio. Eu, por exemplo, fiquei com absoluto ódio da Maria de Fátima já nos primeiros segundos de novela, e quanto mais capítulos vierem, eu tenho certeza que eu vou ficar com mais ódio ainda. E eu acho isso muito importante, tá? Eu acho isso muito bom para uma novela das 9, podemos dizer assim, porque são as novelas que trazem os maiores vilões, né, da história da teledramaturgia da Globo, assim, não brasileira, mas da Globo, inclusive, que é onde temos grandes vilões. Então, eu acho que o ódio por um personagem pode ser que vá mover a novela para um caminho interessante, mesmo a gente tendo aí índices de audiência baixos. Mas nesse quesito, eu queria pontuar aqui uma coisa que é a questão do Globoplay. Eu conheço muitas pessoas, tá? Que estão trabalhando ou que chegam do trabalho na hora ou no meio da novela ou no final da novela, ou simplesmente chega muito cansado do trabalho e vai dormir. E aí são pessoas que acompanham a novela sim, porém acompanham pelo Globoplay. Então, essa baixa audiência da Globo, das novelas, pode se dar sim por novelas ruins, como eu mencionei Mania de Você aqui no começo desse episódio, que foi uma novela ruim. O começo dela, o trailer da novela foi incrível, assim. Eu fiquei muito animada pra ver a Mania de Você, mas depois a novela foi pra um caminho absolutamente bizarro, assim, bizarro. Então ali a baixa audiência era completamente justificável. Nesse caso de Vale Tudo, essa primeira semana não foi ruim. Não foi ruim de jeito nenhum, não foi ruim. Inclusive foi melhor do que a primeira semana de Mania de Você. Tá? Na minha opinião, foi melhor do que a primeira semana de Mania de Você. Então eu acho que a Globo vai divulgar, eu acho, tá? É um achismo aqui gigantesco, que a Globo vai divulgar os números do Globoplay, até porque tá nos conteúdos mais assistidos da plataforma. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. Então, de fato, é um conteúdo que está sendo bastante consumido dentro da plataforma. Só que isso não se reverte como audiência na TV aberta, porque é um serviço de streaming. Então, a gente não tem essa audiência do Globoplay ainda, mas eu acho que a Globo vai divulgar sim, até porque uma baixa audiência na TV aberta pode trazer um certo prejuízo para a novela em questão de publicidade. Então eu acho que em algum momento eles vão dar um jeito ali de divulgar. Mas, voltando aqui ao assunto dos capítulos desta primeira semana. A Maria de Fátima foi para o Rio, né, atrás do César, o Cauã Raymond, inclusive maravilhoso a primeira cena do Cauã Raymond, saindo da piscina. Né? Não aconteceu muita coisa tão assim, uau, pra ser comentada do Cauã Raymond no começo da novela, a não ser que ele ali meio que se aproximou da Maria de Fátima, achando que ela seria uma pessoa super influencer ali na famosa aduaneira, né? Onde os produtos de muitas pessoas ficam presos por muito tempo na Receita Federal. Só que não, né? Era simplesmente o avô dela que não quis fazer um favor pra ela, que era um favor bem complicado, assim, né? Bem em questão de corrupção. E aí ele meio que se aproximou dela com esse intuito, depois voltou pro Rio e ela fez todo esse caos de vender a casa da mãe e ir pro Rio atrás do César, né? Personagem do Cauã Raymond. Nessa primeira semana a gente também tem um conhecimento aí de uma das personagens mais importantes também ali. Nós temos algumas personagens muito importantes, mas falando num quesito mais problema social, a gente tem o conhecimento da Heleninha Reutemann, né, interpretada pela gigantesca Paola Oliveira, e que pra mim também tá fazendo um papel assim perfeito, tá? Depois do último capítulo dessa semana, que eu já vou comentar também sobre, ela botou assim a Heleninha Reutemann num outro patamar, né? A personagem da Renata Sorrah, né, a Heleninha de 88, ela trazia um tom de ter uma discussão na sociedade sobre o alcoolismo, mas ela também tinha um tom mais de humor ali. Ela tinha uma coisa de humor misturada ali nesse meio todo dessa crítica social, desse assunto tão importante a ser falado. Já a Paola Oliveira, nessa nova versão, a nova Heleninha Reutemann, ela não traz esse tom humorístico, esse tom de ser
entre muitas aspas, apenas uma bêbada louca, sabe? Ela não traz. Ela traz um tom mais sóbrio e que, inclusive, é um tom que me agrada muito, 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 muito mesmo. Vale Tudo, ela é uma novela que, depois que eu peguei pra ler sobre Vale Tudo, porque eu não consegui assistir a novela em si, mas ela tem personagens que eu já, como é que eu posso dizer, já convivi na minha vida real, sabe? Tanto personagens como Maria de Fátima, tanto personagens como Odete Roitman e personagens como Heleninha Reutemann. Então, são personagens que, de fato, já estiveram na minha vida em algum momento. E eu acho que é exatamente isso que fez com que o público se identificasse em 88. E eu acho que é isso que vai fazer com que o público se identifique em 2025. Porque são personagens com o mesmo problema moral, né, com o mesmo problema, a Maria de Fátima, com a questão do dinheiro e da fama, de fazer tudo por dinheiro, né, vale tudo por dinheiro. A Heleninha Reutemann, com essa questão do alcoolismo, que hoje em dia de fato é tratado como uma doença, é tratado de forma séria, não como uma piada, né, como já disseram em muitas entrevistas, que antigamente pessoas bêbadas, a gente colocava o apelido de Heleninha Reutemann, né? Eu nunca vi isso, mas nas entrevistas até a Paola Oliveira fala disso, e a própria Odete Roitman, que tem aí esse problema com o seu próprio país, né? Com as pessoas de classes sociais diferentes da dela, né? Bem diferentes, porque a Odete Roitman, a família Roitman, é de fato a família rica, né? Não é você, classe média, que acha que é rico, né? Chega nem perto. Mas eu acho importante, eu acho que é uma questão que vai trazer muita identificação com a sociedade brasileira, e eu acho que isso vai fazer com que a novela tenha um buzz aí interessante e que volte a ter esses tipos de discussões na sociedade atual que a gente vive, né? Que é completamente, parece que não mudou desde 88 para cá, para 2025. E voltando no assunto da Heleninha Reutemann, em muitos momentos, eu vou ser muito sincera com você, que tá me ouvindo aqui agora, que a Heleninha Reutemann, ela me emocionou nessa primeira semana. Muito, assim, muito, 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 muito. Eu fico até um pouco emocionado de lembrar a minha emoção assistindo algumas das cenas dela nessa semana. Porque a Paola Oliveira, ela trouxe como é que eu posso explicar? Ela trouxe uma atuação pra Heleninha Reutemann, uma atuação de algumas cenas que literalmente não tinha fala, sabe? E ela conseguiu trazer uma emoção mesmo não tendo fala. E eu acho que isso é o que, pra mim, define um ator como um ator de alto nível, total, assim. Porque você conseguir trazer uma emoção referente àquilo ali que tá acontecendo pra uma cena absolutamente sem falar um A sequer, é para pouquíssimos atores e atrizes. Pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, gente. Muito pouco. Eu lembro muito sobre até a famosa cena da personagem da Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui, a cena da sorveteria, que foi mega comentada e que não tinha uma fala por parte dela. E pra mim isso define muito um ator e uma atriz na questão de alto nível, assim. Principalmente na cena agora desse último capítulo dessa semana, que ela não teve absolutamente nenhuma fala, mas que ela trouxe pra gente o medo e a angústia de voltar a beber sem precisar falar nada, sabe? Então isso pra mim foi incrível. E já que a gente falou de Heleninha Reutemann, não poderia deixar de falar do outro lado, né? Do Marco Aurélio, personagem de Alexandre Nero, um personagem completamente detestável, gente, detestável. Eu ia até publicar isso no Twitter, né, no X, acabando que eu esqueci, porque, gente, não tem como a Heleninha Reutemann não beber com um ex-marido insuportável desse jeito. Fica meio impossível, né? Porque ele provoca ela das piores maneiras possíveis, justamente com o intuito de que ela volte a beber, porque ele tem a guarda do filho, né? Ele tem a guarda do filho por conta de um acidente que ocorreu há anos atrás, onde ela não se cuidava, onde ela bebia demais.
Só que o filho não sabe disso, né? Isso foi passado até no capítulo de sábado, que o filho não sabe, o filho acha que o pai detém a guarda total dele por conta da questão do alcoolismo da mãe, mas não é, foi por conta de um acidente que aconteceu, o irmão da Heleninha que morreu também por conta disso, e ela se culpa até hoje por isso. Mas voltando a falar do Marco Aurélio, gente, um homem insuportável, um homem detestável mesmo, assim, de aparecer qualquer cena, juro pra vocês, qualquer cena do Marco Aurélio que aparece na novela, eu reviro o olho na hora, dá vontade de furar meus tímpanos, porque ele só fala merda, ele só fala besteira o tempo todo. Além dele ser uma pessoa completamente grosseira, né, e detestável, como eu disse. Mas uma coisa positiva do Marco Aurélio que eu vi nesta primeira semana, é meio que o calcanhar de Aquiles dele, que é o filho, né? Ele tem um amor muito grande pelo filho, por mais que ele não entenda algumas questões do filho, que obviamente vão ser mais exploradas futuramente, né, em novos capítulos, mas o filho é o calcanhar de Aquiles dele ali. Isso ficou nítido, inclusive a cena em que ele conta pro filho que a mãe, né, que é a Heleninha, saiu da clínica depois de 4 meses, é uma cena que o filho tem uma crise de ansiedade, inclusive aquilo ali eu me identifiquei muito. Eu lido com ansiedade há mais de 20 anos, então aquilo ali mexeu muito comigo. Eu achei uma cena que foi impactante, mas falando muito sinceramente, esse ator que faz o filho da Helena Reutemann, o Pedro Waddington, né? Eu não acho ele um baita ator, tá? Eu acho que ele é bem verde ainda, mas naquela cena em específico eu fiquei mexida. Posso falar pra vocês que eu fiquei sim mexida, mas a trilha sonora ajudou bastante, né? E a atuação do Alexandre Nero deu um plus gigantesco ali, né? Ele tá atuando com um gigante da atuação, que é o Alexandre Nero, que inclusive, além dele ser um personagem insuportável, né? O personagem dele ser detestável, ele é um sabor, né? É um derizão. Enfim, comentários à parte, falando desse elenco aí, a gente tem também uma outra parte da novela, que são as fofoqueiras de plantão. Nós temos aí as maravilhosas Carine Telles e a Belize Pombal, né, fazendo respectivamente Aldeide na Carine Telles e Consuelo na Belize, que são as fofoqueiras, né? São elas, primeiramente, gente, antes de elas serem fofoqueiras, elas são secretárias, né? Que inclusive elas passam perrengues e grosserias, que elas são secretárias justamente do Marco Aurélio, né? Personagem do Alexandre Nero, que é detestável, como eu disse. Mas, gente, é um núcleo que foi montado de forma espetacular. Espetacular. Porque são as fofoqueiras ali da vila, descobrem e sabem da vida de absolutamente todo mundo. Mais uma coisa da personagem da Belize, né, a Consuelo, que me deixou assim, de fato eu amei, é que tudo ela descobre, mas antes dela descobrir, ela sempre aposta com alguém que ela vai acertar e, gente, ela acerta. Ela acerta. E se duvidar, ela fica rica primeiro do que a Maria de Fátima. Que eu tenho certeza, gente, eu amei esse núcleo, né, ali até com o Nastergalli também. É um núcleo que é um alívio cômico da novela, né? Nós acho que vão ter outros núcleos de alívio cômico, mas primeiramente, nessa primeira semana, é o alívio cômico da novela, que é esse núcleo aí da Aldeide, da Consuelo e da Poliana, né? Que é o Matheus Nastergalli. Então é um núcleo interessante de se assistir, eu acho que eles são engraçadíssimos. E nós temos também aí o núcleo da Tomorrow, né? Que é a agência ali de publicidade e tudo. Pra mim, a Tomorrow é a Dia TV da novela ali, tá, gente? Porque até o Vitor de Castro apareceu. Acho que teve outra pessoa da Dia que também apareceu em uma das gravações dessa semana lá na Tomorrow. E nós temos a Solange, que é a Alice Wegman. E também tem o Sardinha, né? Que é interpretado pelo Lucas Leto. Inclusive é uma dupla que eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu acho que, além deles serem pessoas próximas ali, deles trabalharem juntos, eu acho que eles têm um lance também num nível cômico, assim, de um tratamento de amigos,
que deixa as cenas interessantes, né? Inclusive, os looks da Alice nessa novela, pra mim, estão, assim, babilônicos. E o Lucas Leto, né? Um sabor também, assim, de assistir a novela, gente, babando total, né? E além desse núcleo ali, desses dois da Tomorrow, a gente também tem o João Vicente de Castro, né? Que faz o Renato. Acho que, se eu não me engano, ele é primo do Marco Aurélio, né? Primo ou irmão, não lembro direito, gente, me perdoa. Mas é uma coisa próxima ali do Marco Aurélio, ele dá uns toques pra poder ajudar a Heleninha. Eu acho que é um personagem que não tem tanto destaque assim. Nessa primeira semana ele até apareceu bastante. Não sei como é que vai ser na semana que vem, mas nessa semana ele apareceu aí em alguns pontos específicos da novela em relação ao Marco Aurélio liberar mais assim o encontro entre o filho da Heleninha e a própria Heleninha depois que ela saiu ali da reabilitação, depois de 4 meses internada. E também tivemos aí, conhecendo aí nessa primeira semana, Afonso Reutemann, né, personagem de Humberto Carrão, filho de Odete Reutemann, e gente, é um personagem assim, completamente não tem muito o que falar de Afonso Reutemann. É um personagem. É um personagem. Tá, gente, tô falando do personagem, não do ator, tá? É um personagem sonso, que tem dinheiro, que pra mim não fede nem cheira, né? Então, não tem muito o que comentar de Afonso Reutemann. Talvez depois, quando a senhora Odete Reutemann chegar, que eu acho que é lá pro 20º capítulo, por aí que de fato vão ter alguns conflitos, eu acho, né? Entre ela e o filho, né? Mas o relacionamento dele com a Solange também começou nessa semana. Eu fui completamente enganada, porque eu achei que a novela já começava com ele já tendo alguma coisa, mas não. Eles passaram a ter... ele, né, começou a ter algo com ela, se deu em cima dela, ela retribuiu o flerte, e aí começaram a ter um relacionamento depois, né? Mas eu achei que a novela já começava dessa forma. E agora eu quero que vocês deixem aqui as suas opiniões sobre essa primeira semana, se vocês gostaram, se não gostaram. Se você está ouvindo pelo Spotify, eu vou deixar a enquete aqui embaixo do episódio, mas também vou deixar caixinhas de perguntas, né, para vocês mandarem aí mensagens ou perguntas que eu leio nos próximos episódios. Na Amazon Music e no YouTube tem como deixar comentário, então se vocês quiserem pode deixar comentário. Na Amazon Music eu não sei aonde se tem essa opção, mas sempre vou deixar, fazer uma postagem lá no Instagram para que vocês deixem comentários. Vou fazer postagem no feed e eu vou fazer postagem também nos stories para vocês darem as suas opiniões, também mandar algumas coisas além de opiniões para mim, para eu poder ler aqui nos próximos capítulos, porque essa interação com vocês é muito importante. Eu adoro interagir. Quem me acompanha nas redes sociais já há bastante tempo sabe que eu amo interagir com quem consome os meus conteúdos. Eu acho isso importante. Até não só sobre comentários sobre o que achou da novela, mas comentários sobre o que achou também dos episódios aqui do podcast. Né? Pode dar sugestões, pode criticar alguma coisa, estou aberta a críticas, obviamente, porque quem faz o meu trabalho sou eu, mas também vocês é um ponto maior de tudo aqui, né? Então, se vocês estão gostando, comenta, se não estão gostando, comenta também e mandem aí sugestões do que pode vir aqui, até sugestões de convidados, de quem vocês querem que apareça, que venha aqui falar no podcast junto comigo sobre os capítulos da semana e os resumos da próxima semana. Antes da gente ir para os resumos, né, da próxima semana, é importante comentar do maior fato da novela desta semana, que é o reencontro entre Maria de Fátima e Raquel, né, a sua mãe, que inclusive, gente, eu fiquei com ódio da Raquel essa semana, tá? Vou ser muito sincera, porque tá na cara ali que a filha dela é uma FDP, né? Não vou xingar aqui, mas tá na cara que a filha dela é uma desgraçada e todo mundo fala isso pra ela e ela não acredita. Ela viu com os próprios olhos e mesmo assim ela não acreditou. Fica naquela ai, minha filha é uma menina boa, minha filha é uma menina que está sendo enganada. Mulher, acorda. Acorda que a tua filha é uma salafrária, uma safada. Acorda, pelo amor de God, pelo amor. E aí o que aconteceu, gente? Eu achei maravilhoso que o César já meio que esculachou ela, né? Acabou com ela essa semana, eu achei maravilhoso.
no capítulo de ontem, né, o último capítulo da semana, esculachou com ela. Esculachou, propôs até que ela fizesse um programa e aí levou um tapão na cara. Eu achei maravilhoso, tá? Achei maravilhoso. Não vejo a hora de Maria de Fátima começar a se ferrar de verdade, porque eu estarei aplaudindo com as mãos e com os pés na sala da minha casa, com certeza. E já que eu falei sobre resumos da semana, bora lá ler o resumo desta próxima semana e saber o que irá acontecer em Vale Tudo. Será que teremos caos essa semana? Eu estou esperando pelo caos. Sinceramente, estou esperando pra Maria de Fátima cair de algo... real. Assim, esperando também que a dona Raquel tome vergonha na cara dela e enxergue que a filha dela é uma desgraçada. Mas vamos aqui. Capítulo de segunda-feira, dia 7. Eu vou ler aqui com vocês os resumos. Óbvio que eu não sei tudo de cabeça. Até porque se eu soubesse tudo de cabeça, né? Eu seria uma pessoa incrível, mas não sou. Bora lá falar de segunda-feira, dia 7. Está descrito aqui da seguinte maneira. Maria de Fátima pede a Raquel que se mantenha afastada de sua vida. Acho que isso já aconteceu, né? Mas tudo bem. Ivan aluga um quarto no apartamento de Rubinho. Gente, eu li que eles adiantaram muita coisa nessa semana. Então, provavelmente, muitas das coisas que eu vou ler aqui já até aconteceu, tá? Mas eu tô aqui com um resumo aberto no próprio site da Globo, tá? Bora continuar. Maria de Fátima descobre que César fugiu levando seu dinheiro. Bem feito. Ivan questiona o sistema de lançamento das notas da TCA para Luciano. Celina e Eugênio elogiam Helena. Marco Aurélio, um insuportável, reclama do jeito de Tiago para Renato. Solange e Sardinha comentam que decidem procurar alguém para dividir o aluguel do apartamento. Eunice e Bartolomeu convidam Leila e Bruno para morar com eles. Ivan aconselha Raquel a cuidar mais de si. Bartolomeu aparece de surpresa no trabalho de Ivan. Bernardo expulsa Maria de Fátima e Franklin de seu apartamento. Raquel e Poliana presenciam Maria de Fátima sendo humilhada. Aleluia, glória a Deus! Teremos Maria de Fátima sendo expulsa do apartamento e humilhada. É assim que gostamos. Bora pro capítulo de terça-feira, que diz o seguinte... Maria de Fátima despreza Raquel, obviamente, né? Ivan consegue despistar Bartolomeu, que é o seu pai. Maria de Fátima se sente humilhada por não ter sido escolhida para a campanha da Tomorrow. Bem feito! Solange consola Maria de Fátima e a convida para morar no seu apartamento. Mulher, pelo amor de Deus, não faça isso que ela vai roubar o teu macho. Raquel diz a Ivan que voltará para a Foz do Iguaçu. Maria de Fátima se interessa por Afonso ao saber que ele é herdeiro do grupo Almeida Reutemann. Helena comenta com Afonso que ainda não consegue voltar a pintar. Ivan recebe o apoio de toda a família depois de contar a verdade sobre seu emprego. Raquel se revolta diante do pedido de Maria de Fátima para fingir que não é sua mãe. Até que, enfim, Raquel se revoltando por alguma coisa. A filha chama ela de pobre, de suja, de feia, de desgraçada, de um monte de coisa, e ela não se revolta. Agora, até que, enfim, ela vai se revoltar, né? Finalmente. Vamos pro capítulo de quarta-feira, que diz o seguinte... Raquel diz a Ivan que vai provar a Maria de Fátima que é possível ganhar a vida honestamente. Provavelmente deve ser aí que ela vai começar a vender sanduíche. Afonso reclama do trabalho excessivo de Solange. Raquel aceita morar com Aldeide e Poliana. Solange diz a Maria de Fátima que para vencer na vida é preciso estudar. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre, que a gente tem muita gente aí, ó, o Zé Felipe, que não tem estudo e tá cheio de dinheiro. Enfim, Aldeide se arrisca para atender ao pedido de Ivan. Ivan leva Raquel para jantar na casa de Bartolomeu e Eunice. Incentivada pela conversa que teve com Bartolomeu, Raquel descobre que pode vender sanduíche na praia para ganhar dinheiro. Maria de Fátima segue Olavo e descobre onde César mora, passada. Maria de Fátima confronta o modelo sobre o dinheiro que lhe roubou. Gente, vamos ter aí um embate entre Maria de Fátima e César, e eu espero que César acabe com a vida dela também, porque ela tá precisando. Bora pro capítulo de quinta-feira. César confirma que roubou Maria de Fátima. Olha, safada, fala assim, tio, roubei sim. Bem feito, toma vergonha. Raquel vende sanduíches na praia. Tiago reclama de Marco Aurélio com Helena. Luciano descobre que Ivan conseguiu as planilhas da área financeira da empresa.
Maria de Fátima sente inveja de Solange e Afonso. Rubinho conta a Ivan que foi convidado para trabalhar em Nova York. Ivan comenta com a família que pode descobrir um sistema de corrupção dentro da TCA. Toque, toque, toque. Raquel convida Daniela e Gilda para vender sanduíche. Maria de Fátima se depara com Raquel vendendo sanduíche para Solange na praia. Então é a cena que ela vai fingir que não conhece a mãe. Gente, se fosse a mãe dela, tacava um sanduíche na cara dela. Bora pro capítulo de sexta-feira. Maria de Fátima finge não conhecer Raquel, viu? Acabei de falar. Ivan entrega o relatório para Consuelo fazer chegar a Teixeira. Poliana consola Raquel, que se sente humilhada pela filha. Mulher, você está sendo humilhada pela sua filha desde o primeiro capítulo. Agora que está se sentindo humilhada? Enfim. Fátima empresta dinheiro para César e pede para o modelo se afastar dela. Solange convida Maria de Fátima para a festa de Renato. Lucimar diz a Raquel para tomar cuidado com Gilda. Raquel diz a Aldeide que quer esquecer Maria de Fátima. Raquel se oferece para ajudar Poliana como cozinheira do bar, enquanto Daniela e Gilda vendem seus sanduíches na praia. Ela está terceirizando, tá certíssima, gente, é isso. Luciano repreende Ivan. Marco Aurélio se interessa por Maria de Fátima. Olha, passada. Ivan declara seu amor por Raquel. Cláudia flagra Marco Aurélio com Maria de Fátima. Tô chocada que ela vai pegar o nojentão, o poderoso da TCA. Vamos para o último capítulo da semana que vem, que diz o seguinte: Cláudia pede explicações a Marco Aurélio. Helena conversa com Celina sobre Marco Aurélio. Solange tem um desentendimento com Afonso. Maria de Fátima diz a Solange que ela não prioriza o namoro. Maria de Fátima procura Rubinho para pedir ao pai que convença Raquel a parar de vender sanduíche. Essa menina é abusada, né? Ela rouba o dinheiro da mãe, ela deixa a mãe sem casa e ela ainda quer que a mãe pare de vender sanduíche. Ela vai sobreviver de quê? Ô, garota nojenta. Vamos lá. Raquel discute com Maria de Fátima. André convida Tiago para seu aniversário. Afonso se surpreende com Solange. Renato reencontra Rubinho. Maria de Fátima surpreende Sardinha e Solange quando eles comentam sobre ela. E aí, quais momentos, né, da próxima semana vocês estão mais ansiosos para assistir? Eu confesso para vocês que eu estou muito ansiosa para assistir a Maria de Fátima ser humilhada, né, ser expulsa do apartamento, e também a discussão dela com a própria mãe, né, com a Raquel. Eu estou muito ansiosa por esse momento, mas eu estou mais ansiosa por ver ela sendo expulsa do apartamento e sendo humilhada em praça pública, porque essa menina não tem limites nenhum. E estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio aqui do Sobre Novelas, o podcast que falará sobre tudo o que aconteceu e o que vai acontecer na sua nova novela das 9, o remake de Vale Tudo. Antes da gente terminar, quero lembrar você de seguir o podcast na plataforma que você estiver ouvindo, né? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, segue aí, pela Amazon Music, pelo YouTube, você pode se inscrever no meu canal, que também é muito importante, e não se esquecer de quê? De me seguir nas redes sociais, onde eu vou interagir com vocês também e colocar lá posts para vocês mandarem suas sugestões, suas perguntas, seus comentários sobre o podcast, sobre a novela, sobre os episódios, sobre as atuações, mandar sugestões de pautas, do que vocês quiserem relacionados a Vale Tudo. Então, vou deixar tudo aqui, os links na descrição, e lembrar vocês também que além deste podcast, além do meu canal no YouTube e das redes sociais, eu também sou colunista lá no portal FNT, onde eu coloco as minhas opiniões sobre tudo que acontece no mundo dos famosos, reviews de músicas, de álbuns, até matérias aí falando sobre coisas que acontecem de fato na vida dos famosos, até de tudo que acontece lá no Twitter, por exemplo, que é um lugar que acontece muita coisa. Então, lá no portal FNT, eu tô sempre colocando matériazinhas lá, então os links todos, tudo que eu falei aqui, os links estão todos na descrição de cada episódio. E, obviamente, não se esquecer aí de avaliar o podcast
Se na sua plataforma que você estiver ouvindo tiver a sua opinião, não esquece de avaliar o podcast, porque isso é muito importante para ajudar a engajar e, obviamente, além de ajudar a engajar, você pode pegar e compartilhar este podcast com alguém que você conheça que também gosta de comentar sobre novelas brasileiras, principalmente sobre quem está assistindo, acompanhando Vale Tudo, porque aí você me ajuda a alcançar mais pessoas. Então é isso, eu sou a Cristal e esse foi o primeiro episódio de Sobre Novelas, o seu podcast para falar sobre tudo o que acontece e tudo o que acontecerá em Vale Tudo. Um beijo e até o próximo episódio.